Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui reunidos, para louvar a Deus, Ministério do Louvor, irmão Luiz, irmã Maria Fernanda, irmã Débora, irmão William, irmã Yasmin. Estamos todos aqui para prestar este louvor em gratidão a Deus. Como nós sabemos, estamos aí com os nossos templos fechados, mas a palavra de Deus está aberta e ela continua sendo pregada através dos cânticos de louvor, de adoração, e nós estamos aqui para cantar estes hinos de louvores a Deus, para que você na sua casa seja edificado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cantemos. Louvamos a Deus, porque entendemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Na realidade, a palavra de Deus diz que este Espírito que é bem-vindo aqui, este mesmo Espírito, ele habita em nossos corações. Os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Nós somos a casa, a morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia!
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Ela pra você, Jesus, apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, enche esse lugar, Senhor, apareça e o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, apareça, e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, apareça, e o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Na realidade, nós estamos aqui prestando esse culto a Deus e a gente sabe a nossa dificuldade que nós temos enfrentado de estar congregando, mas você pode oferecer a sua oferta a Deus, daí de onde você estiver. Você ofertando sua vida, colocando-se no altar do Senhor. E sabendo que mesmo com toda a dificuldade que a gente tem enfrentado, o nosso Deus é fiel. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firme a nossa confissão da promessa, porque fiel é aquele que prometeu. Deus é fiel e as suas promessas não falham. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes desfiar em mim, verdadeira adorador, a minha oferta está te
Iniciaremos também louvando a Deus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de homem, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que Ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Aleluia.
palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra verbo diz logos, e logos significa palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E esta palavra veio habitar entre nós. E a palavra de Deus diz em Mateus 28:20, que esta palavra está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
nós vamos para a ministração da Palavra de Deus, dando continuidade no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 2. Quando a Palavra de Deus diz: graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, para convosco. Eu queria que os irmãos anotassem bem esse texto, porque hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus sobre nossas vidas. Então, como nós falamos no texto anterior, na ministração da palavra anterior, quando nós falamos sobre uma pessoa escolhida por Deus, era o tema da nossa pregação anterior. E hoje, nessa reflexão que nós estaremos fazendo em Efésios capítulo 1, versículo 2, nós vamos então focar na graça do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu queria dizer para os irmãos que Paulo, quando escreveu esta carta para aquela igreja de Éfeso, ele estava escrevendo para uma igreja a qual ele, pela plenitude do Espírito Santo de Deus, plantou naquela cidade, que era a antiga Grécia e hoje a atual Turquia. Aquela igreja era composta de crentes gentios, mas ela estava num contexto onde tinha tanto crentes gentios e crentes judeus, participantes do judaísmo e participantes de todas as nações da terra, pessoas que chegavam naquela cidade, que se convertiam a Cristo e que recebiam a palavra de Deus e que eram alcançados pela soberana graça de Deus. Lá no judaísmo, quando Paulo era fariseu, quando ele participava do farisaísmo, que era uma denominação do judaísmo, Paulo aprendeu a cumprimentar as pessoas desde pequeno, quando ainda estava aos pés de Gamaliel. Paulo aprendeu a cumprimentar as pessoas com Shalom Adonai, que significava a paz do Senhor. Mas chegou um dia que Paulo entendeu que ele foi alcançado pela graça. Não foi ele que alcançou a graça, mas foi a graça de Deus que o alcançou. Não foi ele que alcançou a salvação, mas foi a salvação que o alcançou. Não foi ele que teve a sua própria vida eterna, mas foi a vida eterna, o próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o alcançou pela graça. Paulo e os demais apóstolos agora estão tendo uma outra cumprimentação diferente. E em todas as suas cartas, desde Romano até Filemão, Paulo então agora não cumprimenta mais com Shalom Adonai, mas Paulo agora cumprimenta aquela igreja segundo a palavra que está aqui em grego, carisma kai ereneis, que significa a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Paulo agora estava dizendo, não é só mais a paz do Senhor. Paulo agora está dizendo a graça e a paz do Senhor. Além da graça, também tinha a paz do Senhor. E é interessante, meus irmãos, nós entendermos que Paulo agora estava dizendo que aquele povo da igreja de Éfeso foi salvo pela graça para viver em paz. E eles vivendo em paz, eles estavam manifestando a graça de Deus, não somente na cidade de Éfeso, mas em todos os confins da terra. Agora, meus irmãos, Paulo, ele vai especificando que a graça do Senhor foi manifestada por Cristo. A palavra de Deus vai dizer que a graça do Senhor foi manifestada por Cristo. Lá em João capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus Cristo se manifestou cheio de graça e de verdade. Lá em João capítulo 1, versículo 16, diz, e dele temos recebido toda a plenitude e graça sobre graça. Tito capítulo 1, versículo 2, quer dizer, Tito 2, 11 diz, e a graça de Deus, Jesus Cristo, se manifestou salvadora a todos os homens. Esta é a graça de Deus. Ela se manifestou. Naquele contexto que Paulo estava ali pregando, naquele contexto que Paulo estava escrevendo, no primeiro século depois de Cristo, existiam também os crentes judaicos. E esses crentes eram radicais.
E eles achavam que a pessoa precisava ser salva pela graça, mas também obedecer à lei de Moisés. E eles entraram nas igrejas dos gentios e falaram: se vocês não se considerarem e obedecer à lei de Moisés e se apoiarem apenas na graça, vocês não poderão ser salvos. Paulo foi a Jerusalém juntamente com Barnabé, e ele foi para um concílio, e naquele concílio lá em Jerusalém decidiram que a graça de Deus era suficiente. Atos capítulo 15, versículo 11, o próprio apóstolo Pedro, juntamente com Tiago e os outros apóstolos que estavam em Jerusalém, chegaram a dizer: porque fomos salvos pela graça de Deus. E Paulo também em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas aí, irmãos, de contrapartida também, existiam aqueles gentios que se converteram a Cristo. E eles começaram então a fazer algumas perguntas assim para Paulo: Paulo, já que fomos salvos pela graça, e a graça de Deus é eterna sobre nós, a graça de Deus é superabundante, então agora vamos viver no pecado, porque agora nós já somos salvos pela graça, e uma vez salvo, salvo para sempre. Paulo rebateu também. Esses gentios eram chamados de os gentios libertinos. Eles queriam viver na graça, mas ao mesmo tempo queriam participar da vida mundana, estar junto do pecado. E olha o que Paulo diz para estas pessoas do primeiro século depois de Cristo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo está falando para eles: por que vocês estão dizendo que só porque foram salvos pela graça, agora vão viver pecando? Paulo vai dizer assim: de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Paulo está deixando bem claro que aquele que foi salvo pela graça foi liberto do pecado. Olha o que Paulo diz no mesmo capítulo, Romanos 6, versículo 18: uma vez libertados do pecado, foste feitos servos de Deus. Versículo 22 diz: agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes por fim o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Paulo está dizendo: se é salvo pela graça, é liberto do pecado. E é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele chega a dizer lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13, olha o que ele diz: pois vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Paulo está dizendo que vocês foram livres, vocês foram chamados para a liberdade, e foi a graça que os libertou. E Paulo vai dizer: porém não useis da liberdade pela graça para dar ocasião à carne ou ao pecado. Viver pela graça não é sinônimo de estar escravo do pecado, porque Jesus Cristo diz lá em João capítulo 8, versículo 24, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas aquele que foi salvo pela graça está livre para adorar, exaltar e bendizer ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fomos salvos pela graça. E olha, meus irmãos, a lei ela foi impossível, incapaz de salvar qualquer um. Gálatas capítulo 3, versículo 11 diz que é evidente que pela lei nenhuma alma será justificada diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A graça é suficiente. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 21, ele chega a dizer: não aniquilo a graça de Deus, eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo diz que aquele que não confia na graça está tornando em vão o sacrifício de Cristo. E ele vai dizer também em Romanos capítulo 11, versículo 6, se é pela graça, então não é pelas obras da lei. Porque se fosse pelas obras da lei, a graça não seria graça. É pela graça. Somos salvos pela graça.
não é pela lei. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Somos salvos pela graça. A graça de Deus nos libertou. A graça de Deus nos fortalece. Hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, fortalecidos pela graça de Deus. Há quanto tempo nós não estamos nos reunindo? E hoje, quando vi os irmãos, refez aquela saudade de estar ali na casa de Deus, de estar ali na presença do Senhor. E muitas vezes nós vimos pessoas dizendo que já estão desanimadas, mas a graça de Deus nos fortalece. Olha só o que Paulo vai dizer para seu filho Timóteo, filho na fé, o homem que Paulo ganhou para Cristo, que se tornou um jovem pastor. Olha o que Paulo vai dizer para ele: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É pela graça, nós estamos fortalecidos pela graça. É por isso que Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E olha só, meus irmãos, Paulo vai dizer que essa graça de Deus, ela é superabundante e suficiente, e ela pode nos fortalecer a permanecer para sempre na presença de Deus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 10. Ele diz assim: olha o que ele ouviu do Senhor. Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e até nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Não somos nós que somos fortes, é a graça de Deus que nos fortalece. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e nós vamos orar soberano. A graça que foi derramada de forma sobrenatural em nossas vidas. O Senhor é o Deus de misericórdia, e a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela vida dos teus servos que estão aqui nesta noite, prestando este culto de louvor ao Senhor. E aqueles que estão nos assistindo, que todos, ó Deus, sejam cobertos pela tua maravilhosa graça. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Nós vamos louvar mais uma vez, encerrando o nosso culto desta noite, cantando o cântico Maravilhosa Graça.
morte venceu, que tu é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro, maravilhosa graça. Seu filho morreu em meu lugar. A minha cruz levou. E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Queremos agradecer também aqui a presença dos irmãos, irmão Luiz, que nos ajudou no baixo, irmã Yasmin, acompanhando o irmão Luiz, irmão William, que sempre tem se colocado à disposição aí da obra do Senhor, minha amada esposa, que sempre esteve ao meu lado, né, abençoando aí nessa obra, minha querida filha, né, Maria Fernanda, que está aí também tocando seus instrumentos nas mãos de Deus. Que Deus abençoe também a família de cada um dos irmãos, deixando a graça e a paz sobre a vida de todos.